Lobisomem, lua cheia, quaresma. O nosso assunto vai rolar em torno deste tema intrigante. Nós estamos no período de lua cheia e na quaresma. Segundo a crença popular, tá? Isso é muito presente na crença popular, no período da quaresma é que esta criatura, o lobisomem e outras também, surgem com maior frequência, o que não impede ela de aparecer em outros períodos do ano também. Então, o nosso programa de hoje vai falar sobre o lobisomem e assim está aberto está começando o nosso Pode Arrepiar de hoje. Eu estou aqui na presença do Ronaldo, que já é conhecido aqui no canal. Eu tenho 2 vídeos, não é isso, Ronaldo? Isso. Que eu entrevistando o Ronaldo e o irmão dele, o Isaías. O Wilker, eu acho que eu já perdi a conta, mas devo ter aí no mínimo uns 4, contando com o último podcast, né? Ou 5 vídeos com o Wilker Gran, que também tem uma ligação, uma relação com essa história aí do lobisomem. Os dois têm, na realidade. Viu um lobisomem relativamente de perto. O outro, muito embora não tenha visto a criatura, ele foi aterrorizado por esta criatura, por esta suposta criatura. Talvez nem seja um lobisomem aquilo ali, viu? Seja um outro ser mais assustador até, mas... enfim, a galera passou a chamar de lobisomem do Tenoné por causa do uivo que ele dava um grito também muito sinistro, né, Wilker? Sim. E além disso, ele apareceu para várias pessoas lá na mata, que o pessoal chama de Mata do Tenoné, que fica ali do lado, bem na fronteira ali da Passagem Três Marias, onde a galera mora. É Campo da Yamada que chamam lá para dentro. Campo da Yamada. Campo da Yamada. Então, bom, primeiro eu quero agradecer a vocês dois aí por terem vindo bater esse papo com a gente. Vou começar aqui pelo Wilker. Wilker, eu fiquei surpreso, a galera já me viu falar isso aqui, quando eu tô ali passando no TikTok e tá o Wilker dizendo: gente, o pessoal tá se reunindo aqui, tem uma galera, eles estão indo caçar o lobisomem. Eu digo: pensa que esse rapaz tá brincando? Esse rapaz tá com brincadeira. Aí eu continuei assistindo, né? No final eu escuto um uivo, eu digo: pô, isso tá muito bem feito para ser uma brincadeira, né? Além do que ele parecia assustado mesmo. Consegui falar com ele, era brincadeira aquilo e tal, que eu sou pesquisador. Eu disse: não, tá todo mundo apavorado aqui. E com isso eu fui atrás. Naquele dia que eu fui lá no Tenoné, estavam tu, a Vanessa, a Jennifer, né? Isso. Acho que tinha ali um irmão ou outro da Jennifer. Era o pessoal lá da Redondeza. A galera ali, né? E foi assim que a gente descobriu que não era só o Wilker que estava apavorado, era uma comunidade mesmo apavorada, né, Wilker? Sim. O que rolou ali naqueles idos de 2003, foi isso? No caso do início da história que tá falando. Olha, na verdade, pra mim, eu não acreditei, né? Assim, de início. Eu tava em casa, aí a Vanessa me chamou pra ir pra casa dela e tal. Eu já era acostumada a ir dormir lá, a gente tinha fazer nossas brincadeiras na casa dela e tal. Aí falei: vou ir dormir pra ela. Ainda não tinha me contado. Ela foi me buscar em casa, aí me levou pra casa dela. Aí chegando lá, foi que ela falou: Wilker, vão caçar um lobisomem aí pra dentro. Aí eu olhei pra ela: como assim, mulher, caçar um lobisomem? Ela: Wilker, vão caçar um lobisomem pra dentro. Aí eu não acreditei. Mas como eu já tenho essa mania de estar gravando, eu falei: não, vou gravar, vai que né. Só que pra mim também seria uma brincadeira. Aí quando eu vejo, passam mais ou menos 15 homens. Era mais ou menos 15, se não me engano. Tudo, tipo, passaram com teçado, facão. Aí eu: eita, que o negócio é sério mesmo. Aí foi que eles entraram pra lá. Aí dobraram numa última rua que tem lá no final, que dá um paredão pra lá, pra dentro desse campo. Aí entraram por lá. Nisso a gente ficou na frente da casa dela. Nisso que a gente tá na frente da casa dela, todos eles foram. Ficou eu, ela e a Jennifer. Eu, a Vanessa e a Jennifer. Aí não demorou muito, a gente ouve o uivo por trás do muro. Do muro. Que é bem colado lá onde você estava. Bem colada, né? A casa dela. Bem pertinho. Aí foi desesperador. E, cara, tu conseguiu pegar no final. A gente escuta no final, né? Foi. A gente tava lá na frente, a gente ouviu o primeiro uivo, pra falar a verdade. Aí a gente correu pra dentro da casa dela. Nisso que a gente correu, quando eu já entro gravando,
Aí nisso deu pra ouvir mais uma vez ele uivando, bem suave lá no vídeo. Porque muitas pessoas disseram que não acreditaram que era outras coisas, mas a gente que tava lá viu. Mas aquele uivo lá no fundo foi uma das coisas que me chamou a atenção, que me fez também, me motivou a te procurar. E que, no entanto, a Vanessa ficou paralisada quando ela ouviu lá na frente. Foi um amigo da Jennifer que tava com a gente que conseguiu levar ela com tudo pra dentro. Pois é, acho que ela travou ali, né? Igual aquela coisa do Chaves, aí parou ali, tipo, congelou ali e não conseguiu mais se mover, né? Por causa do uivo. Sim. Ela chegou a ver ou ela só escutou? Não, ela só escutou. Ela só escutou, aquilo foi suficiente pra ela congelar ali. Sim. A gente soube que esse amigo nosso que levou ela pra dentro foi quem viu. Só que daí, no caso, ele não gosta de falar sobre esse assunto até hoje. Na verdade, nem sei se ele mora mais no Teranóis, sabia? Nunca mais eu vi ele lá desde esse tempo. Não toca mais Não, a gente tentou conversar com ele outras vezes. Que daí é o menino que no vídeo que eu fiz, aparece ele bem no final. Ele sei lá o que aconteceu com ele ali. Ele começou a delirar, começou a ter febre nisso. Todo mundo, assim, da redondeza, aí começaram a falar, ai, tem não sei quem viu e tá passando mal dentro da casa da Vanessa. Aí no vídeo também aparece todo mundo na casa da Vanessa, ela tava... E a mãe dele chegou lá desesperada, levou ele nos braços. Ele desmaiado, o menino. Vocês chegaram a me dar o contato dele, né? Isso. E aí eu cheguei a falar acho que com a namorada ou a esposa dele. Cheguei a combinar, mas no final, no meio que ele desistiu. Porque ele não gostava. Eu perdi contato com ele. Como eu tô te falando, nem vi mais ele por lá. Ele ficou com trauma. Acredito que foi. Tu estava me dizendo que até tu te sente assim ainda... É um negócio que pesa ainda pra ti falar sobre isso. Com certeza. Pesa aí bem. Que, no entanto, como eu te falei, digamos, fez mal, querendo ou não, psicologicamente pra mim e pras meninas. Aí foi que a gente falou, não, gente, não tem como continuar com isso. As pessoas até hoje, são muito curiosas. Como eu te falei, eu migrei pro Instagram e eu tô na área do humor, pra esquecer essa situação, eu já até esqueci, graças a Deus. Mas até hoje chega a gente no meu Instagram, oi, eu te conheço do TikTok, e é aquela história lá. Eu quero saber daquela história. E aí o fim dessa história, aí às vezes eu não respondo também, ou eu falo, não. Enfim, pra mim essa história já acabou. Assim. E o nicho lá, e essa mudança pro nicho de humor lá no Instagram, que tu fazes, é o que? Tipo dia a dia e tal? É história do dia a dia? Gravo um vídeo de humor, vídeo engraçado. Assim, graças a Deus esse mundo da internet abriram várias portas pra mim depois que eu entrei, principalmente no Instagram. Cara, muito legal. Conheci várias das pessoas daqui de Belém, assim, pessoas grandes que gravam vídeo pro humor, tipo Bonitinha, Periquita, me envolvi nesse meio, entendeu? Aí eu tô no humor agora e é o que tá sendo... Pô, legal, sucesso, cara, muito legal. Depois, o teu arroba, eu tenho anotado aqui, é @WilkerGran, né? Mas depois a gente joga aí pra tela legal aí, né, Gabriel? Dá pra jogar pra tela aí, @WilkerGran. E que, no entanto, da última vez que eu vim aqui, eu tinha te falado que eu participo dessas casas de influenciadores, no caso, só que da última vez que eu vim ainda não tinha participado. E hoje eu tô participando de um dos maiores projetos daqui do Pará, que é a Casa Sem Barra. A última edição foi um rancho, foi muito legal, tipo, vão vários influenciadores, sabe? Aquela coisa, aquela troca, conhecimento. É muito legal, muito legal. E isso aí, então, de uma certa forma, essa experiência que, assim, emocionalmente foi negativa para ti, acabou te trazendo aí trabalhos. Há males que vêm para o bem, né? Há males que vêm para o bem, né? Como eu cresci no meu TikTok, aí eu ainda não trabalhava com Instagram, aí eu tava no Instagram e eu vi essa situação de casa de influenciadores. Aí eu falei assim, será que dá pra mim e tal? Aí eu mandei mensagem pro pessoal da organização, falei, olha, eu tenho um perfil no TikTok aqui com tantos seguidores e tal, e daí se eu entrar, talvez eu possa crescer mais, ajudar vocês, etc. Aí foi que me selecionaram pra mim participar, e daí foi só, graças a Deus, tô crescendo no Instagram. Dia por dia. Como a gente tá jogando, vai gravar, esse programa é gravado, mas a gente vai subir ele pro canal amanhã, no caso, tu estás assistindo no domingo. A galera que está assistindo no domingo, dia 16 de março. Então, vai dar tempo, Gabriel, de colocar, senão eu vou logo soletrar aqui para a galera o arroba dele aqui, que é @WilkerGran, que é esse Wilker é com W, né? É WILER. ILKER. IRK. WILKER. WILKER. Isso. Beleza. @WilkerGran. Você quer seguir ele no Instagram e no TikTok. Mas sobre essa história, tá tudo no TikTok. Tá tudo no TikTok. Isso. Inclusive esse vídeo que você assistiu, chegou até mim, me chamou a atenção, tá lá, né? Ainda tá lá. Ele pegou 5 milhões
Tá indo pra 6 milhões de visualizações. 6 milhões? Quando eu vi, tava bem abaixo disso. Tu viu logo no início, não foi? Caramba. Só que no Instagram é o nicho de humor dele, onde galera. eu tô trabalhando agora. Por um acaso, no meio dessas encenações aí de humor, tem alguma de lobisomem? Não. Lá não consigo falar. Tu sabes, Will, que me chamou a atenção foi uma coisa assim que achei bem diferente essa história do lobisomem do Tenoné, é que as pessoas narravam o uivo do lobisomem. Aliás, tem gravação como a tua, e tem uma gravação que tu escuta melhor, de uma senhora chamada Beth, que não era moradora de lá, mas ela passou lá com o marido dela, que era um policial. Ela gravou. Essa noite eu tava lá. Tu estava lá? Tava, foi. Ela gravou muito bem, foi? Sim. O uivo. Foi a segunda vez que isso aconteceu. Porque teve essa primeira vez que eu postei esse primeiro vídeo. Aí, muito tempo depois, foi... E tu acredita que, se eu não me engano, foi numa sexta-feira 13? Porque eu tenho um vídeo no meu TikTok que eu falo que eu tô indo pra casa das meninas, que era uma sexta-feira 13, e a gente ia ficar por lá, brincando. Já tínhamos meio que esquecido essa história. Aí vou pra lá, nisso a gente tá lá na frente. Eu tenho um segundo vídeo sobre a segunda vez que isso aconteceu. Aí tá tudo lá no TikTok. Aí aconteceu pela segunda vez e ela tava lá. Só que daí eles foram mais pra lá. Pra onde tava vindo e gravou. A zoada do bicho, né? Sim. Ela até tem um som lá, vai. Ela, isso. A gente escuta, né? Ela tipo indo atrás mesmo, né? E o pessoal que não acompanha, que não tipo assim, não se aproximou das testemunhas, muita gente acha que isso era uma brincadeira. Mano, não era. Não. Eles estavam apavorados lá e ela apareceu como curiosa lá e quis gravar alguma coisa. E que, né? no entanto, quando o vídeo viralizou no TikTok, meio que eu coloquei o Tenoné todinho abalado. Porque era só isso que era falado lá. E o povo tava com medo de verdade. Não tinha outro assunto, né? Não tinha outro assunto. E aí, o que eu ia dizendo? Algo que me chamou muito a atenção é que tinha o uivo do lobisomem, tinha um grito que não era tão característico assim, não é tão característico nas narrativas que me chegam do lobisomem, mas ok. Porém, a descrição do bicho era de um gorila, né? Um macacão. Por que as pessoas dizem que viu um macacão? Realmente, enorme, teve uma noite que entraram pra lá, pra essa mata lá, vários homens, e daí meio que viram pra lá pra dentro. Foi o que eles descreveram mesmo pra ti, não foi? Esse bichão grande, isso. Né? Não, quem era esse garoto, rapaz? Não sei se era parente do Riba, que ele ia passando, dois amigos assim, o bicho tava perto do muro olhando pra eles. É um amigo meu de lá. Ao lado de uma árvore, lembra? E ele também descreve um macacão, só que um negócio assim de 2 metros e pouco, cara. E que, no entanto, também tem aquela história da mãe da Vanessa, que é a tia Meg, lembra que ela te contou? Lembro que ele tava em cima do muro. Isso, e o netinho dela viu, que é o Iago. Olha, mãe... Isso. E lembro, o menino apontou quando ela viu aquele bichão enorme. E aí eu fiquei me perguntando, e as pessoas também que assistiram, se não seria outra criatura, o mapinguari, muito embora o mapinguari tenha características um pouco diferentes do gorilão, ou até o tal do pé grande ou um parente dele. As pessoas começaram a formular teorias por conta dessas coisas diferentes. Sim. Eu queria falar contigo depois sobre a caçada, mas... que teve uma caçada, mano. E o negócio... O bicho pegou, a panela ferveu nessa caçada aí. Mas eu vou falar depois. Eu vou passar pro Ronaldo. Mas antes de eu passar pro Ronaldo, eu queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a fazer isto aqui acontecer. Então... Pizzaria Padrão da Massa. Se tu moras na cidade de Ananindeua, se tu gosta de pizza boa, com preço justo, procura Padrão da Massa. Liga para eles, entra em contato, pede a tua pizza que tu vai virar freguês, tu vai ser cativado pelo sabor. É muito boa a pizza da Padrão da Massa. Consultório odontológico Dr. Arão Tadeu, um dos melhores dentistas do estado do Pará. O cara é fera, o cara sabe o que faz. Tu quer um dentista bom para adulto, para adolescente, para criança, né? Eu já levei criança minha lá nele, o Dr. Arão Tadeu, ele é muito bom. Consultório odontológico do Dr. Arão Tadeu fica em Belém, no bairro de Batista Campos. Casa Nobre Materiais de Construção, já a Casa Nobre fica na cidade de Abaetetuba, mas se tu moras em outra cidade, não te impede de ligar e fazer o teu orçamento e descobrir que o preço deles é muito bom e o atendimento também é muito bom. Casa Nobre do meu irmão Fladilson Nobre. Cachaça Fazenda Santa Maria, que também fica em Abaetetuba, que é a terra da cachaça. Então, gosta de uma cachaçinha boa?
procura Cachaça Fazenda Santa Maria, em Abaetetuba. Sebo e Cia, Sebo e companhia do meu amigo Charles Torres, um dos maiores estoques de livros do estado do Pará está na Sebo e Cia, e eles agora estão com um site de leilões, onde eles oferecem livros, CDs, DVDs, colecionáveis de um modo geral. Tu encontra coisas muito raras a preços que tu não acredita. O último leilão tinha coisa lá, mano, eles estavam vendendo com um lance inicial de R$15, para tu teres uma ideia. Então, o site de leilões deles é www.seboecia.com.br. Vai lá, acessa o site da Sebo e Cia e te maravilha com a variedade de coisas que eles têm lá para oferecer. Solar e Cia, do meu irmão José Moura. A Solar e Cia é uma empresa localizada em Belém do Pará, mas ela atende aí todo o estado. Então, se tu estás querendo economizar na energia solar, entre em contato com a Solar e Cia, faz um orçamento sem compromisso, liga aí para o Moura, bate um papo. É uma das pessoas mais experientes que tem, pioneiro também na venda de sistema de energia solar aqui no estado do Pará. Ele montou a empresa dele e tu podes fazer o teu orçamento, e aí ele vai, claro, te trazer um projeto que esteja adequado aí à tua necessidade, sendo tu pessoa física ou pessoa jurídica. Entra em contato que tu vai gostar muito do atendimento. Corretor de imóveis André Vieira. Tá pensando em vender tua casa, teu apartamento, tá querendo comprar quer alugar? Entre em contato. Tem profissionais sérios nesse mercado e o André Vieira é um desses profissionais. E além dele te oferecer segurança na tua transação, na tua negociação, ele vai te mostrar aí um card de opções que com certeza vai ter algum que vai te interessar. Consultor de imóveis André Vieira. Bom, Ronaldo, o Wilker, tu vistes aí ele na rua, né? Então, não acabou essa história não. Essa história do lobisomem do Tananã é longa. Mas deu para tu sentir que tem aquela coisa do medo, né? No meio da comunidade, no meio das pessoas, por causa de como o fenômeno se deu ali. Era todo dia perturbando o pessoal ali, começou a impressionar e a apavorar as pessoas. Tu vistes uma vez só, mas tu nunca mais esqueceste, né? O Ronaldo, se tu não sabes, porque ele já veio aqui, aqui no programa não, mas no canal eu tenho um vídeo dele contando isso aí. O Ronaldo viu um lobisomem relativamente de perto, né, Ronaldo? Como foi isso? Conta aí pra galera, o que aconteceu nesse dia em que tu vistes ali aquele bichão estranho que não sei se já tinha visto antes. Foi a primeira vez que tu viu aquilo de perto? Foi a primeira vez. Foi? O que aconteceu, Ronaldo? Bem, é como eu te falei da primeira vez, né, Natan? Que eu tava com esse meu amigo, né? A gente tinha conhecido o Laércio há um pouco tempo, que nesse tempo ele era o vereador de São Caetano, né? E toda a situação que tinha lá, o Laércio convidava a gente, né? E a gente fomos pra lá, né? Aí, quando passou mais certas horas, né? Esse meu amigo disse assim, Ronaldo, bora pra cá pra fora, como eu te falei, né? Da primeira vez, né? Porque era tempo assim de verão, tava muito calor, né? Aí a gente sentamos, botamos as cadeiras assim fora. Então, nessa época, a casa do Laércio era a última casa da rua, né? Ainda não era assim como é agora, porque acho que com certeza agora deve estar muito mudado, porque isso faz muitos anos, né? E ainda não era nem asfaltada. E nós botamos a cadeira fora, assim, bem na frente da casa dele, né? A maioria do pessoal já tinha ido embora, não tinha mais ninguém quase. Eu disse, tudo bem, é melhor, né? A gente ainda não tá ainda com sono, né? E ficamos lá sentados, conversando. Ele botou uma cervejinha lá pra gente tomar, né? A gente ficava. E nisso as horas foi passando, né? Já pra banda sair de 10 horas, 10h30, né? Quando chegou assim umas 11 e pouca, né? Como eu te falei da primeira vez, né? Porque tem uma parte lá que eu acredito que agora não tá mais. Deve estar até mudado, né? Porque faz muito tempo, né? Faz tempo. Ixi, muito tempo. Eu era novo, já tô velho. E era a parte que era só mata. Era pra parte da casa do Laércio pra frente, já não tinha mais casa. Era só uma mata. E nessa parte lá era escuro. Clareava um pouco devido à luz de lá da casa do Laércio, que era um bico de luz que tinha bem na frente da casa, né? Eu, nessa hora, não estava nem prestando atenção, que eu estava até de cabeça baixa.
Foi ele que já viu. Ele disse assim, Ronaldo, levanta a tua cabeça e olha para aquela banda ali, como eu te falei, né? E eu levantei, foi que a gente vimos aquilo, né? Na parte escura, assim, né? Natan, aquilo imenso, muito grande mesmo. Grande como, assim? Assim, eu acho que uns 2,5 metros de altura. Entendeu? E a aparência dele? Como se fosse assim não é dizer que fosse um cachorro, porque cachorro, como eu te falei, não é como assim a gente pode descrever, né? Aquele imenso, entendeu? Peludo, entendeu? E como tava na parte escura mesmo, mas mesmo assim dava pra gente ver, né? Dava pra gente ver benzinho, né? Porque clareava um pouco. E como eu tô te falando, 2 metros de altura, entendeu? Só que ele assim, pelo modo que a gente tava vendo assim, ele tava, acho que, acabando de se transformar aquilo. Tipo, tava virando aí. Isso, virando, isso. Isso aí, virando. Porque como eu já te falei, né? Dava pra gente ver benzinho, não dava nem pra dizer, porque a distância não era muito longe. Não era? Não era. Eu acho que era como daqui aí na frente, mais ou menos. Tu tá falando de uns 10 metros. Isso. Talvez 15. Isso era bem perto, não era tão perto, mas também não era tão... Tu viste claramente o bicho? Isso. Não dá pra confundir, por exemplo, com um cachorro, não. Sei lá, um cachorro pastor belga. Não, com certeza que não. Isso aí, Natan, ficou gravado na minha mente até hoje. Ele fazia barulho? Ele assim, era tipo um rosnado, um grunhido. Eu não vou dizer que uivava, porque se eu disser eu tô mentindo. Mas ele fazia um grunhido assim, mas aquilo forte, né? Aí foi nessa hora que a gente se espantamos aí, até meu colega disse assim, Ronaldo, sabe o que a gente faz? Bora sair daqui devagarzinho e bora entrar. Entendeu? Aí foi nessa hora que nós entramos para a casa do Laércio, né? Nós abrimos a porta devagarzinho, entramos e nós ficamos olhando da parte de dentro da casa pela janela, porque tinha a janelona assim na frente, né? Mas ele ainda estava lá, o bicho, entendeu? Imenso mesmo assim, pata grande assim, as patas assim, como se fossem as pernas, né? A mão imensa e mesmo. O corpo? Magro, gordo? Não era dizer assim que fosse gordo, era assim, meio magro, sim. Mas aquilo um pouco forte, mais pra parte assim daqui do peito, assim, essa parte aqui do peitoral, né? E a cara? A cara, aquilo assim, tipo um lobo mesmo assim. Ou seja, tu viu o lobisomem bem comprida, clássico. Aquilo bem comprido, assim, bem comprido. Tu viste o lobisomem clássico mesmo. Isso mesmo. E aí, ele notou vocês? Olha, é como eu te falei da primeira vez, que a gente vimos, só que como ele estava de frente para a banda da mata, ele ficou assim mais de lado. Só que às vezes ele virava assim um pouco assim, tá me entendendo? Tipo, ele tava de repente percebendo você na visão periférica ali, né? Isso. Eu acho que era isso mesmo, percebendo, né? Aí foi nessa hora que a gente ficou mais com medo. Aí ele disse, não, bora entrar, que isso pode vir pra cá. Entendeu? Aí foi nessa hora que nós entramos, ele ainda ficou lá. Ele ficou lá naquela parte lá escura, entendeu? Aquilo fazendo aquela coisa. E a pisada, tinha vezes, quando ele pisava assim no chão, parece assim que estrondava o chão. Entendeu? Parece assim que aquilo tinha um peso grande que dava para tu sentir. Entendeu? E nós ficamos lá dentro, só observando aquilo lá. Como eu te falei, né, na primeira vez, né? Aí foi quando passou um pedaço, uns minutos assim, né? Foi que ele só deu uma carreira assim para dentro do mato, assim, foi ir para lá e sumiu. Acho que ele já estava talvez já transformado totalmente. Isso. Desembestou. Tu sabes que, eu não sei se vocês sabem disso, mas os relatos que eu recebo de pessoas que viram o lobisomem, a maioria esmagadora das vezes o lobisomem não ataca as pessoas, ele ataca bicho, ele mata bicho, galinha, pato, cabra, carneiro, mas ele não ataca as pessoas. É raro, eu tenho história, mas são raras as histórias de pessoas que são atacadas por lobisomem. Tu chegaste a comentar, por exemplo, com as pessoas do local lá depois, olha, apareceu isso assim e tal, nós vimos, não? Vocês guardaram a história? Não, pior que a gente não comentou. A gente não falava nem pro Laércio, que era o dono da casa. Primeiro porque meu colega disse logo assim, Ronaldo, a gente não vamos falar pra ninguém, não. Nós ficamos só com nós mesmo, entendeu? Aí foi o tempo que a gente veio embora de lá, e pra lá a gente foi um tempo que a gente nem fumou mais. Porque de repente, se vocês tivessem comentado, alguém teria dito, olha, deve ser fulano. Porque às vezes a pessoa que se transforma é conhecida. É, isso também, entendeu? Mas a gente não falamos não pra ninguém. Pra ninguém mesmo, nem pro Laércio. O Laércio acho que nunca soube disso, porque foi só nós que vimos, eu com ele,
Mais rápido. Tu já pensou, eu que tu vê o bicho assim de perto lá, esse que tava. Ele já tava apavorando só pelo grito e o uivo que ele dava, se eu né? só ouvi, já aconteceu tudo isso, quem dirá eu vendo. Se bem que ele gritava e uivava muito perto, né, cara? É porque as pessoas não têm ideia, mas é tipo assim: eu tô aqui com eles, por exemplo, o muro bate aqui na rua, então a casa lá da Vanessa, que ele citou no começo da nossa conversa, ela ficava a coisa de 5 metros do muro. Isso. Mas então era bem colado ali na mata, né? Sim, bem então vocês colado, escutavam bem alto, né? Bem alto. E aí o negócio ficou tão intenso lá no Tenoné que as pessoas não dormiam mais. Eu lembro que a Vanessa falou que vocês estavam com dificuldade para dormir, né? No caso, eu morava no Tenoné, mas distante de onde aconteceram essas situações lá. Mas como eu já estava envolvido nessa situação com as meninas, eu já ficava na casa da Vanessa. Então, à noite, a gente ficava acordado e dormia de dia. Pois é, né? Era. E aí vocês tiveram muito... Teve gente lá, teve filho da Vanessa que tinha insônia, né? A Jennifer não dormia. Não dormia, né? Não. Por causa disso. Até que resolveram fazer uma caçada assim, tipo, ou é tudo ou é nada, né? Sim. E aí o pessoal se juntou, que não foi essa caçada do vídeo que eu vi ele fazer, foi uma outra. Aliás, depois dessa caçada o negócio acalmou lá. E aí o que rolou, Yuki, dessa vez lá, nessa caçada? Foi mais gente do que a primeira vez? Que eles gravaram aquele vídeo lá onde aparece uma luz lá no final. Isso. Eles entraram pra lá e daí que rolou no caso esse vídeo, mas assim, só disseram que viram de longe, assim, passando assim bem lá, porque ao mesmo tempo que era um pedaço era uma mata, um pedaço, mas ele era um campo enorme. Aí diz que eles viram só passando aquela luz assim lá, né? Tu chegaste eu sei que tu não entraste, mas tu chegaste, tu estava lá? Eu sempre estava na casa das meninas lá. E elas estavam onde nesse dia? A gente estava na casa delas, tanto eu quanto a Vanessa quanto a Jennifer estávamos lá. O pessoal meio que intocado ali. A gente sempre ficava lá. A gente via o pessoal passar, digamos que foi pela gente que todo mundo começou a saber dessa história, assim, digamos assim, o pessoal de lá. Mas aí a gente não se envolvia, só o pessoal entrava, caçava. Como já chegou aí uma outra pessoa também que tem canal na internet, entrou pra lá, e, enfim... Mas aí a gente nunca, enfim, de fato soube o que tava ali dentro. Entendeu? Na verdade, vocês já estavam assim, né? O que eu sentia naquele tempo é que, pelo menos ali de algumas pessoas, como a família da Vanessa, é que eles já estavam assim, tipo, com medo de a qualquer momento o bicho pular aquele muro e entrar na casa de alguém, né? Cheguei a comentar isso com as meninas que... O pessoal tinha esse medo, né? Sim, eu principalmente. Pois é. Eu ficava ali, mas eu ficava com medo. Eu não me lembro quem falou assim, não. A gente foi fazer a caçada, não sei se foi o Riba. A gente foi fazer a caçada porque as nossas crianças já não estão mais nem circulando mais pela rua. Porque eles têm medo do bicho chegar e pegar. Não deixavam as crianças brincassem pela rua lá. E realmente tem uma parte da lenda do lobisomem. Eu, sinceramente, eu não acho que isso é lenda. Eu não sei explicar como é que esse bicho existe, cara. Eu não sei te dizer como que esse bicho pode existir. Mas nem tudo a gente consegue explicar. Mas ele existe, cara. Tá aí o testemunho aí do Ronaldo, do Wilker, que não viu, mas ele ouviu. E ele ouviu pessoas também que viram. Assim como eu escutei lá também na época. Esse bicho, ele existe. E uma parte da lenda do lobisomem diz que ele gosta de atacar criança, né? E as pessoas talvez conheçam. Não sei se tu sabia disso. Não, eu sabia agora. Tem uma parte da lenda do lobisomem que diz assim, por exemplo, onde tem bebê, tipo assim, criança ainda pequena, ele gosta de circular como se ele quisesse ali roubar a criança, né? E aí até que faz sentido o raciocínio. Porque, por exemplo, quando ele ataca, nas narrativas onde ele ataca animal, ele ataca os animais pequenos, os filhotes. Ou seja, se ele for atacar ser humano, ele vai atacar os mais frágeis também, né? Sim, faz sentido o pensamento. Então as pessoas tinham muito medo disso acontecer e alguns chegaram a confessar isso pra mim. E aí fizeram aquela caçada, juntaram aquela galera, tu tava lá na casa da Vanessa, né? Sim. E aí, por exemplo, o Riba, que tava lá liderando a caçada, falou que eles toparam com 2, não foi só com 1. Só que o lobisomem geralmente ele é solitário, mas tem história de lobisomem andando até em trio, que já me contaram. E a outra coisa que me chamou a atenção é que eles vieram para cima deles, né? Nessa caçada. Diz que
Os bichos vieram. Mas só para tu entenderes, lá nessa mata, ela é uma área que tem uma mata densa, mas também tem um descampado lá. Tem uma área que é descampada, né? Isso, exatamente. E essa parte que se comunica lá com a rua, ela varia, né? Tem parte que é a mata e tem a parte que é aberta, Isso, descampada, exatamente. né? Ela fica ali. E o pessoal começou a caçada pelo descampado. E os Isso. bichos apareceram lá, né? Lá no início, lá onde exatamente. começa a mata, né? Isso. E aí ficou meio que aquele confronto ali, aquelas luzes ali. A gente escuta uns rosnados também. E aí o pessoal assustado. Eu sei que tu vê que o pessoal estava muito tenso, que alguém fala assim, não corre, e a galera corre quase que todinha, né? É mesmo que ele tenha dito corre, que não ficou quase ninguém. Ficou um de um lado, um de outro, só ficaram só 3. E aí alguém lá atrás deu um tiro, tinha alguém armado lá, deu um tiro, e aí parece que esse tiro é que espantou. Porque eles estavam vindo na direção deles, né? Sim. E aí foi depois dessa caçada que a coisa acalmou. Foi. Eu estava até no trabalho, eu lembro que o Riba falou, olha, o pessoal fez uma caçada aqui e tal, e vem aqui, Natan. E eu doido pra ir, eu tava no interior de Marapanim, tava longe pra caramba, não podia largar meu serviço lá. Quando eu finalmente entrei de folga, eu fui lá, mas a coisa já tinha acalmado, né? Graças a Deus. Pois é, né, Wilker? Porque foram semanas de perturbação, não foram? Foi bastante tempo. Ó, o suficiente pra... Já tem o quê isso? Um ano? Já tem 2 anos, né? Foi em novembro, se eu não me engano. Novembro de 2023. Começou em... Não foi? Foi no início De quê? de 2023, eu acho. Acho Não, porque era a época do inverno. Não era a época do inverno? Não, foi em novembro. Foi em novembro? Foi em novembro. Eu tô até confundindo as datas, então. Então é recente, né? De 2023, no caso. E aí, depois dessa caçada que acalmou, né? Foi, graças a Deus. A gente não ouviu mais falar. Assim, parou por ali, pelaquela área, entendeu? Ninguém viu mais nada, não viram mais nada, aí o pessoal foi esquecendo, entendeu? Graças a Deus. E tu sabes que até hoje, de vez em quando, eu tô fazendo uma live aí, tipo, é um outro assunto, não é lobisomem. A pessoa vem e fala assim, não tá em o lobisomem do Teroné, o que aconteceu? É como eu te falei no meu perfil, apesar de eu estar em outro nicho agora, outra área, até outro perfil, assim, outra rede social, digamos, mas o pessoal vai me caça lá pra saber dessa história, entendeu? Assim, tu me falastes que isso de alguma forma te traumatizou, né? O que mais fica na tua mente em se tratando desse trauma? Assim, o que mais te traumatizou? Eram os sons que ele fazia, os uivos que tu ouvia, os gritos? Era o pavor dos teus amigos? O que mais te marcou nisso aí? Eu acho que foi o uivo dele mesmo. Porque é porque eu não acreditava, como eu te falei, pra mim aquilo tudo ia ser uma brincadeira. Aí quando eu vi o negócio sério de verdade, aí foi traumatizante mesmo. E esse uivo, por exemplo, dele, algumas pessoas que assistiram, eu fiz uma série de vídeos, né? Tá? Tem até uma playlist aqui no canal. Esse uivo, algumas pessoas dizem, esse é um cachorro e tal. Não tinha como ser cachorro, não. Por que, uivo? Pra gente que tava ali, a gente sabe que aquilo não é cachorro, porque, tipo assim, tem vários cachorros ali na redondeza, então, tipo, eu já ouvi cachorro uivar. Mas aquilo era, assim. Não, era algo, sei lá, nunca não sei nem te explicar, era algo muito mais alto, era ensurdecedor. Era alto? Era. Eu fui lá algumas vezes doido pra ouvir, quando eu ia lá o negócio tava calmo, eu ficava muito... Quer dizer, tu fala assim, tu fica muito chateado, mas pra eles é bom, porque... Com certeza. Tava ali convivendo com aquilo. Aí pensou, do lado da tua casa ali, o bicho gritando, porque tu viu de longe, tu foste embora, ele ficou, né? Mas a pessoa, se ele vai atrás de ti, opa, gostei do Ronaldo, vou ficar gritando lá do lado da casa dele. Tu nem ia mais dormir também, né? Com certeza. E aí foi o que aconteceu com eles ali, né? E cara, eu via o medo nos olhos das pessoas ali, eu via o pavor. E aí eu fui só para conversar com ele, com a Vanessa, e me deparei com um monte de gente com uma comunidade ali, toda assustada. Apavorada. Eu cheguei a comprar uma câmera de visão noturna, acabou que o bicho foi embora antes. Desconfiava-se, pelo que me falaram, né? Que tinha uns caseiros lá que poderiam ser, né? Eles foram embora. Eu fiquei sabendo dessa história realmente. Ainda nesse tempo lá, a gente ficou sabendo dessa história que tinha um caseiro de lá, desse campo da Yamada lá do lado. E falaram que depois dessa caçada, essa última caçada que teve, parece que ele foi embora. Ele foi embora? É. Ixi, era o caseiro, então. Olha aí, bateu, né? Digamos que a história bateu, né? Mas enfim, essa foi a última história que eu ouvi. Agora, assim, uma ligação que eu fiz, né? Daí que isso aí reforça também aquela teoria de ser tipo um outro ser, sei lá, essa teoria do parente lá do pé grande, pra mim, é muito forte, né? O tal do Abominável Homem das Neves, que tem narrativas aí da aparição dele em lugares que não tem neve. Então,
Essa teoria, para mim, ela é forte também por causa da descrição. Toda vez que, olha, ele, por exemplo, descreveu o lobisomem clássico na narrativa dele, né? Um cara de lobo, de cachorro, um corpo esbelto. Foi a mesma descrição ou algo parecido que a doutora Gessilene, a veterinária, fez quando ela narrou o encontro dela com uma criatura assim também, tipo, e até mais próximo do que o Ronaldo viu. Mas o do Tenoné descreve como um macacão imenso, por isso que eu fico pensando naquela história do pé grande, né? E aí, uma conexão que eu faço com o início dessa história é que eu não me lembro quem de vocês me falou que isso começou quando começaram a derrubar umas árvores grandes que tinham lá, descamparam ali. Eu acredito que deve ser, ou foi a Vanessa, que Mas tu lembra dessa história? que já mora mais tempo ali. Derrubaram as árvores e tal, e aí depois de derrubarem as eu árvores... fiquei realmente sabendo, mas só não sei te explicar direito como foi, talvez a Vanessa aqui. E aí começou, tipo, o que eles falaram assim, né? Depois da derrubada das árvores, começaram a aparecer esses uivos. Porque pelo que eu sei, pelo que eu soube, aquilo ali é uma mata virgem, entendeu? Então foram mexer lá, aí daí foi que eu soube que realmente que depois dessa... Começaram a derrubar lá e foi que começou a aparecer essas... Pois incomodou de alguma forma essa criatura ou essas criaturas. Era o que eu já ia falar. Porque pode ser, né, mais de uma coisa ali dentro, digamos. Porque, como eu te falei, a gente ouviu, só que teve gente que viu, entendeu? Então, o que eu ouvi, eu digo que pode ter sido não, pra mim eu tenho certeza que é um lobisomem. Aquilo que eu ouvi... Por causa do uivo, né? Isso. Agora, quem já viu, se não viram outra coisa, entendeu? Tinha mais de uma coisa ali dentro, assim, digamos. E detalhe, o pessoal fala que aquela mata ali é cheia de visagem ali, né? Cheia a de Jennifer história, se né? perdeu lá dentro, a Jennifer foi entrar pra pegar não sei o que. Ela passou a tarde todinha perdida lá. E lá não é uma mata tão grande, entendeu? Ela ficou perdida lá a tarde todinha. Assim, rodando lá e não conseguia sair. Assim, só pra reforçar, pra galera que fica, o que aconteceu, como é que tá? Como que está agora essa história do lobisomem? Atualmente, nós estamos em março de 2025. O lobisomem não apareceu mais? Não, graças a Deus, que ele fique pra lá, pra onde ele... Tá tranquilo pra onde lá, ele foi, tá. Graças a Deus, lá não tem não, né? Tá espantaram ele que ele foi embora mesmo? Foi, graças a Deus. A casa da Jennifer, da Vanessa lá, tá tudo de boa? Tá tudo de boa. Nesse tempo a gente tinha até medo de ficar lá na frente, hoje em dia não. A gente até madruga lá pela frente e o muro que dá pra mata tá lá e... Tudo certo, que ele fique pra lá se ele estiver lá. Mas você não escutou mais nada? Não, graças a Deus. Nem de longe? Nem de longe. Nem de longe, nem de perto. Pô, graças a Deus, que bom pra vocês, né? Sim. Que estão, tipo, de boa, a gente pode ficar de noite aqui de novo até mais tarde, sem medo do bicho pular lá do muro e atacar alguém, que era isso que era o medo, né, de vocês. Com certeza. E o rapaz lá, já avisaram esse rapaz que sumiu de lá que ele pode voltar já, ou que ficou com medo? Nunca mais eu vi ele, né? Tu nunca mais viu? Não. Porque ele ficou apavorado, né? Sim, Ficou traumatizado no vídeo lá do TikTok, ele aparece ali no final. Sabe que ao longo dessas minhas pesquisas, assim, eu já tenho muito tempo fazendo isso, conversando com pessoas como vocês que têm histórias sobrenaturais, assim. Só que antigamente eu não recontava, eu escutava e me dava por satisfeito, mas volta e meia eu encontro alguém que fica muito traumatizado com essas coisas, mas muito mesmo, que não gosta nem de... Por exemplo, eu já conversei com pessoas que me contaram a história. E aí eu digo, poxa, você vai dar uma história bacana e tal, eu vou convidar ela, eu vou escrever. Aí no final a pessoa fala assim, Natan, mas eu não quero que tu conte isso pra ninguém. Eu tenho relatos assim. Aí eu falo, mas como assim? Não, isso me traumatizou muito, eu queria só desabafar contigo. E que digamos que eu só falo sobre essa história quando é contigo também, porque, tipo assim, como eu já te falei, várias pessoas ainda vão atrás de mim na internet pra saber isso tudo, mas ou eu não respondo, ou eu corto logo, não. Tu não gosta mais de falar nesse assunto? Não. Bom, então te agradeço aí pelo esforço que tu fizeste para vir aqui bater esse papo com a gente. Aí só para reforçar, tu tens um trabalho de humor no Instagram, né? Tenho. O teu TikTok é mais lá voltado para a história do lobisomem. Meu TikTok ainda feita que essa situação aconteceu, eu deixei lá. Falei, também não vou apagar os vídeos. Aí falaram assim, se usa disso agora, faz vídeo, tipo, inventa pra ver se tu ganha a mídia e etc. Eu falei, não. Acho que não é o que eu quero. Muita gente faz isso. Ficar remoendo essa história. Eu falei, não. Aí foi que eu migrei pro Instagram e conheci o mundo do humor, enfim. E tô aí até hoje, graças a Deus. E aí tu trabalhas com humor? Trabalho com humor. O teu perfil do humor é no Instagram? Do humor é no Instagram. É o @Wilker com W. Trabalho com publicidade lá também, gravo vídeo assim pra empresas, etc. A galera pode te procurar lá? Sim, com certeza. Pô, legal. Eu já vi um vídeo teu lá que aparece também, acho que é a Vanessa. As meninas... Né? Elas gravam comigo também. Às vezes eu chamo ela, bora gravar. Elas não gostam muito, mas eu forço elas a gravarem lá.
Pô, legal, show de bola. Vou dar uma olhada lá de novo. Sim. Eu acessei um dia desse aí. E o Ronaldo, foi a única vez que tu vistes um bicho desse? Tu nunca mais viste nada parecido? Não, porque foi quando fui pra lá, que eu passei um bocado de tempo indo pra lá, foi a única vez mesmo. Não viu mais depois? Não. Que aí depois foi o tempo que eu não fui mais. Já fiquei só pra cá mesmo. E nem quer ver mais? Não, assim, não é dizer que não queira, né? Mas uma coisa que reforçando até a daqui do rapaz, né? É uma coisa que traumatiza mesmo. Sabe por quê? Eu não é dizer assim que eu fiquei com medo. Mas assim, aquilo fica gravado, fica na mente da gente, que aquilo não sai assim, logo só de uma vez, não. Pra mim já veio assim, sair um pouco depois de um bom tempo. Aquilo ficava na minha mente, assim, parece um filme passando de vez em quando. E no dia mesmo que aconteceu, eu sou sincero, eu não conseguia nem dormir, mas não que eu tivesse com medo. Aquilo ficava na minha mente direto e aquilo não deixava eu dormir. Eu sou sincero, eu tive que fazer um bocado de oração para ver se aquilo saía da minha cabeça. Você fica mexido. Mas mexe sim. Mexe porque aquilo que é uma coisa que, é como eu te falei, fica como um filme na cabeça da gente. É engraçado, né? Que como um filme. Isso aí é tipo, é algo meio que cultural, né? A boa parte das pessoas, se elas não passam pela experiência, elas não acreditam. Algumas Isso, até, além de não acreditar, elas desacreditam. Elas tentam explicar de outra forma, tentam ridicularizar e tal. E daí que muitas pessoas não gostam de falar por isso, que elas se sentem ridicularizadas. Mas, cara, é tanta gente. Né? O lobisomem, por exemplo, a matinta é só praticamente aqui na nossa região amazônica, mas ela tem fora do Brasil, é na região amazônica, né? Mas, por exemplo, o lobisomem, ele é universal, ele aparece em vários países, o lobisomem. Ele tem relatos de avistamentos de lobisomens seculares. Então, eu não sei explicar a existência dessa criatura, mas que ela existe, né? E vocês tiveram um contato assim bem próximo. Vocês sabem que eu almejo esses contatos, mas não assim... Por exemplo, eu queria estar acompanhando essa galera que entrou lá na caçada, não para caçar, porque eu não quero caçar nenhuma dessas assombrações, eu quero registrar. Sim. Tanto que eu comprei a câmera, meu interesse era... Eu acho que eu teria feito boas imagens, porque o cara pegou realmente. o celular, né? E aí ele fez uma imagem meio turva lá por causa do... Enfim, da qualidade, talvez, da câmera dele, do momento ali que ele não tinha iluminação, então ficou ruim. Mas eu tava com uma câmera de visão noturna. Se eu tô ali atrás desse pessoal, eu não sei se eu ia correr igual os 27 que correram, que eram uns 30 correndo uns 27. Mas tu tinha pego alguma imagem? Eu tinha pego, né, Wilker? E aí, lamentavelmente, eu tava trabalhando e não pude filmar. Mas eu sou doido pra flagrar isso, cara. Porque eu sei que existe. Mas não mais na Antena Né. Não, a Antena Né não, né? Não mais. Mas tu sabes, eu não sei se você se tu já fizeste essa, digamos assim, essa soma, juntaste as coisas, mas a Mata do Tenoné, muito embora ela seja interrompida depois por outros conjuntos residenciais, aí continua uma outra mata, depois uma outra, aí para, aí chega na Ananindeua, chega na Alça Viária. Cara, o bicho ali, ele ia ter muito lugar para transitar. Dá pra você não estar lá pela Alça agora. Que eu não sei se tu lembra que as meninas te falaram que depois de muito tempo, aí chegou no nosso ouvido uma história em que ele tava pra um outro lugar lá do Tenoné, que é a Fazendinha, se não me engano, que chamam lá pra baixo. É uma mata que tem pra lá, perto do Rio Maguari, se eu não me engano, pra banda de lá. Aí falaram que ouviram pra lá, a gente não sabe se é o mesmo, entendeu? Talvez. No caso, essa história chegou no nosso ouvido, entendeu? A gente não tenho certeza que foi verdade, mas que falaram pra gente falar. Eu já ouvi, por exemplo, relatos dele na época que ele sumiu lá depois da caçada, relatos de uivo de lobisomem lá pra Icoraci. A gente ficou sabendo também. Falar. Talvez ele tenha migrado, né? Sim. Que é uma característica também do lobisomem, quando tu caça ele vai embora para outro lugar. Aliás, ele vai embora, às vezes, ele muda de cidade. E algo interessante que dizem do lobisomem é que existem algumas origens para o lobisomem. Por exemplo, tem o lobisomem que ele é hereditário, ou seja, ele é uma família que já vem passando, carregando isso que alguns chamam de maldição há muito tempo, até séculos. E tem um lobisomem que o processo de transformação ele é provocado por oração. Aí falam aí do livro de São Cipriano, falam de outras orações que provocariam esse processo de transformação. E, por causa disso, esse hereditário, por exemplo, dizem que ele vive migrando. Um tempo ele está numa cidade, aí como é meio que incontrolável esse processo de transformação na lua cheia,
e tem narrativas até de fora da lua cheia, e por sinal nós estamos na lua cheia, como é incontrolável, ele uma hora é flagrado. E aí quando flagram ele, às vezes tentam caçar, às vezes só flagram, o que é que ele faz? Ele vai embora, ele vai para outro lugar. E assim ele carrega o fardo da vida dele aí, até sabe lá quando, não sei, até, por exemplo, um bicho desse vive quanto tempo será, né? Se for hereditário, será que ele é imortal? Será imortal no sentido de não envelhecer, só se matarem, ou ele tem um tempo de vida igual a gente? Enfim, cara, na verdade a minha dúvida não é se existe. Para mim ele existe. As minhas dúvidas são outras. Por que ele existe? Como que ele existe? Por quanto tempo ele existe? As minhas perguntas são outras. Não são se ele existe, porque tem tantas testemunhas, relatos de pessoas como vocês, por exemplo, que não teriam, porque está trazendo aqui essas histórias se não as tivesse vivido, que eu não tenho mais como duvidar. Bom, Wilker, tu tem mais algo a dizer lá do Tenoné? Alguma novidade lá do Tenoné? Pra gente encerrar esse nosso bate-papo? Não, tá tudo certo, graças a Deus. Tá, ele já falou, né, que o lobisomem tipo zerou lá a estada dele lá, não tá mais por lá. Ronaldo, tem mais algo a falar a respeito desse lobisomem aí que tu viste ou de outro? Já falaste que tu não vistes mais, né? Bem, de lá de São Caetano foi só esse mesmo. Mas aí eu teve um tempo desse que eu falei com um amigo meu que teve uma história. Aliás, foi 2 amigos meus, né? Que aconteceram com ele. Mas lá também? Não, já foi aqui em Belém. Em Belém? Em Belém, aqui em Belém, mas também há uns bons anos atrás. E o que é que rolou? Entendeu? Nesse tempo, eu posso contar a história ou não? Com certeza. Pode? Eram meus 2 amigos, era o Corme e o Fernando. Nesse tempo, eles iam muito para casa da minha irmã, né? Aí iam para lá, eles chegavam lá, negócio de jogar baralho, essas coisas, e passavam as horas, né? Só que sabe para onde eles moravam? Por Jurunas. Por Jurunas, naquela época, né? Aí, às vezes até a minha irmã dizia assim: ei meninas, vocês ficam aqui, porque às vezes eles saíam da casa da minha irmã já tarde, assim, mais de meia-noite, 1 hora, 2 horas. E de lá da casa da minha irmã pro Jurunas era uma boa distância, entendeu? Aí foi que eles nunca queriam ficar. Não, a gente vai embora. Só que numa dessas vezes aconteceu, entendeu? Que eles moravam. Não sei se tu já ouviu, tu sabe daquela rua que tem, que passa bem do lado do Emaús, que hoje em dia acho que não tem mais Emaús. Mas naquela época era muito atrasado, que nesse tempo, ainda não é como agora que já está tudo asfaltado, eles faziam uma pontezinha assim pelo lado. Tinha o canal, mas não era feito como é agora, né? Os pessoal iam naquela posição para ir embora para onde tinha que ir, né? E quando eles entraram naquela rua lá para eles irem para a casa deles, né? Quando chegou no meio do caminho, né? Porque eles contaram isso pra gente depois, né? Eles viram que apareceu no canto da Quintino. Não, Quintino não. Se eu não me engano, Padre Eutíquio. Padre Eutíquio fazia ali. Aí que eles olharam para trás, eles viram aquele bicho. Entendeu? Grande, aquela coisa grande, né? Só que um deles falou assim: mas tu tá vendo aquilo ali no canto? Só que aquele ficou parado, né? No canto lá, eles, mas deve ser cachorro, né? Eles não ligaram. Eles pegaram, o menino disse assim, o outro disse assim: não, bora logo, embora pra gente chegar logo no outro canto, né? Só que quando eles foram caminhando, aquilo veio na mesma direção, no mesmo caminho que eles vinham, atrás dele, né? Aí eles disseram que quando eles olharam, aí foi com um deles disse assim: olha, mas esse negócio está vindo atrás da gente, entendeu? Aí eles disseram assim: não, bora acelerar a praça, bora embora. Aí foi que quando eles viram que aquilo vinha mesmo, eles disseram: bora correr. Quando eles correram, aquilo veio correndo atrás, entendeu? Quando chegou numa certa parte para atravessar, entendeu? Aquilo já veio mesmo, já quase próximo deles, porque eles contaram isso pra gente no outro dia. Só que quando eles viram que aquilo vinha para pegar eles, entendeu? Eles aceleraram mais o passo, né? Bora correr. Só que quando chegou mais à frente, eles viram que aquilo já ia alcançar eles. E aí? Aí eles viram, tinha uma casa velha que estava assim já, acho que abandonada, já não tinha mais ninguém, né? Praticamente só o esqueleto da casa, né? Eles sabem o que é que eles fizeram? Eles subiram naquela casa, porque aquilo, se eles não tivessem subido, aquilo ia pegar eles. Aí eles deram um jeito, eles subiram e ficaram em cima, no telhado, né? Já só uma armação da casa, né? Pois aquilo parou bem embaixo. Eles falaram que aquilo ficou embaixo, né? Assim, lá embaixo, né? Aí eles já estavam em cima, eles olharam aquilo lá embaixo.
Aquilo já é imenso, mas só que eles disseram que quando eles viram aquilo lá embaixo, eles viram que aquilo não era pequeno, aquilo era imenso também. Entendeu? E o que acontece? Tarde da noite, né? E aquilo não saiu de lá. Ficou lá, Ficou lá até eles disseram que eles queriam descer para ver se eles iam embora. Eles disseram que aquilo lá embaixo eles não conseguiam descer com aquilo. O bicho queria pegar ele. Aí o que acontece, né? Eles disseram que as horas foram passando e eles disseram que ninguém sabia rezar, mas nessa hora souberam rezar e tudo quanto for oração que tivesse para rezar. Foi eles falaram assim mesmo. Eles disseram que aquilo já foi sair de lá de baixo, já estava caminhando para as 5 e pouca da manhã. Foi. Eles chegaram lá na casa da minha irmã no outro dia e contaram. Entendeu? Aí eles disseram que quando já estava querendo clarear, que já estava parecendo alguém assim, parece para ir para os seus trabalhos, tem gente que sai cedo, né? Foi que um deles olhou para baixo e viu que aquilo não estava mais. Poderia ser um cachorro mesmo? Não, eles disseram que não tinha como ser um cachorro. Eles disseram que não tinha, era muito grande. E a sorte dele que eu acho que aquilo não quis subir, mas ficou esperando embaixo. Ou podia ser, sei lá, uma aparição, né? Assim. Não, mas eles disseram... Natan, se tu visse como é que eles falaram no outro dia, eles tremiam. Eles escreveram benzinho que aquilo era imenso, imenso. Aí foi quando já estava querendo clarear, que eles foram ver aquilo já não estava mais. Isso no Jurunas, né? No Jurunas. Isso era que eles moravam por Jurunas, eles. Caramba, cara. Aí foi que no outro dia eles chegaram na casa da minha irmã, foi o que eles contaram pra gente. Entendeu? Cabuloso, cara. Cabuloso. Bom, o Ronaldo não tem rede social, né? Não tem. Para te seguir, não tem. Mas o Wilker, @WilkerGran, as histórias do lobisomem estão no TikTok e conhece lá o nicho de humor, né? Ele tá seguindo o nicho de humor. Quanto tempo já tá no humor? Tô com... acho que 1 ano. Um ano. Há um ano. Sim. Então ele tá com... É 1 ano que tem o perfil lá no Instagram? Não, tem mais tempo meu perfil, mas que eu entrei pra esse mundo do humor tem 1 ano. Tá, e é @WilkerGran, né? Isso, WilkerGran. Segue lá o Wilker, galera. Obrigado, Wilker, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Um abraço lá pra galera lá do Tenoné, que sempre recebeu a gente muito bem, com muita boa vontade. Obrigado, Ronaldo, pela tua participação aqui também. Um abraço lá pro teu irmão Isaías, que já teve aqui num vídeo, né? Já entrevistei ele aqui também. Galera, esse foi o Pode Arrepiar do Lobisomem. Muito obrigado por teres acompanhado este programa até aqui. Até o próximo Pode Arrepiar. Valeu!